ilustres, tudo bom com vocês? De volta aqui no canal, eu quero mostrar para vocês uma viagem que eu fiz até as cidades históricas de Minas Gerais. Eu vou começar aqui mostrando um dos primeiros passeios que eu fiz lá, que foi o Museu da Inconfidência, lá em Ouro Preto. Foi a primeira cidade que eu fiquei. E é interessante para poder mostrar para vocês um pouco sobre a história do Brasil, a história de Minas e também detalhes a respeito da arte barroca nesse importante momento da história do Brasil. Espero que vocês gostem aqui. Eu vou fazer em mais de um vídeo porque são várias cidades, né, que eu passei. Passei por Ouro Preto, passei por Mariana, fui em Congonhas, conheci os profetas de Aleijadinho, fui também em Tiradentes, São João del Rei, várias cidades maravilhosas que tem em Minas Gerais para conhecer. E então esse primeiro vídeo eu vou focar mais no Museu da Inconfidência, que retrata esse pedaço aí bastante interessante da história do Brasil, com vários detalhes, objetos e tudo mais. Bora lá? Essa foi a primeira foto tirada no Café das Flores, numa paradinha para o café que a gente fez assim que chegou. Esse café é muito gostoso e tem uma vista maravilhosa ali da cidade de Ouro Preto, num lugar super aconchegante. A pousada onde fiquei era num lugar bem alto, né? Ouro Preto é cheio de morros, de ladeiras, mas o lugar era bastante aconchegante e bem alto, né? Então o melhor de tudo era a vista. Bom, chegando aqui no Museu da Inconfidência em Ouro Preto, bora lá conhecer? O Museu da Inconfidência é um museu histórico e artístico que ocupa a antiga casa de Câmara e Cadeia de Vila Rica e mais 4 prédios auxiliares na cidade de Ouro Preto, atual nome da antiga Vila Rica, no estado de Minas Gerais. O museu é dedicado à preservação da memória da Inconfidência Mineira e também oferece um rico painel da sociedade e cultura mineiras no período do ciclo do ouro e dos diamantes do século XVIII, incluindo obras de Manuel da Costa Taide e Aleijadinho. Localiza-se na Praça Tiradentes, em frente ao monumento de Joaquim José da Silva Xavier, o mais famoso ativista da Inconfidência, também conhecido como Tiradentes. Esse foi um dos poucos vídeos que eu fiz, ou um dos únicos, né, até saber que não podia filmar lá dentro, só podia fotografar. Bom, para a gente entender um pouco sobre o estilo de arte feito naquela época, nós precisamos falar do Barroco, e especificamente aqui do Barroco Mineiro, que é um nome comum usado para designar uma versão peculiar do estilo barroco que se desenvolveu no estado de Minas Gerais, aqui no Brasil, entre o início do século XVIII e final do século XIX. O termo usualmente se refere à arquitetura desse período, mas teve expressões importantes também na escultura e na pintura. Pode ser chamado de barroco mineiro, porém, apesar de consagrado pelo uso, é uma formulação inexata no termo, visto que boa parte da manifestação artística desse período em Minas Gerais aconteceu dentro da esfera do rococó, que muitos estudiosos consideram não um simples estilo barroco, mas uma escola independente. Então nós temos aí 2 grandes estilos nesse período. Aqui nós vemos algumas obras de Aleijadinho, que foi um grande escultor desse período do Barroco Mineiro. A autoria dessa obra de Jesus é dada provavelmente a Aleijadinho, isso por causa do estilo em que ele foi feito, as feições do rosto, a soltura dos cabelos, entre outros.
Eu não gosto muito dessa história de tirar selfie na frente de obras, eu acho horroroso. Mas como estava vazio, eu quis registrar esse momento até para não esquecer que eu estava na frente de um profeta de Aleijadinho. O barroco mineiro tem características próprias que diferenciam ele do barroco europeu. Por exemplo, as influências. O barroco mineiro foi influenciado pelo barroco europeu e pelas obras desenvolvidas em Salvador e no Rio de Janeiro. Nos materiais, a arte barroca mineira utilizava materiais típicos da região, como o cedro, a pedra-sabão e o ouro. O estilo, a arte barroca mineira é caracterizada pela pompa, grandiosidade, riqueza de detalhes e cores. Em relação à temática, a arte barroca mineira evoca a religiosidade como a temática sacra. O barroco mineiro cresceu em torno das igrejas e confrarias, e na arquitetura, as construções barrocas mineiras eram caracterizadas por altares com ornamentos espirais ou florais, anjos, figuras revestidas com película de ouro, entre outros. Como já falei, os maiores nomes desse período de artistas foram Aleijadinho nas esculturas e o mestre Ataíde nas pinturas, principalmente nos interiores de igrejas, nos tetos das igrejas e capelas. O barroco mineiro deixou a sua marca na história da arquitetura, da pintura e da escultura a nível nacional e internacional. Alguns objetos do museu relembram a triste história da escravidão no Brasil. Outros, como eu já falei, representam a religiosidade católica, a influência africana e também o período do ouro em Minas Gerais. O Museu da Inconfidência tem vários registros referentes à Inconfidência Mineira, que foi um importante episódio da história do Brasil. Além da importante primeira edição de Marília de Dirceu, uma importante obra da literatura brasileira de 1792. Na verdade, Maria Doroteia Joaquina de Seixas era seu nome original e está sepultada no Museu da Inconfidência, pois era noiva de um dos inconfidentes, Tomás Antônio Gonzaga. Aqui são pedaços da forca onde Tiradentes foi morto. Aqui vemos escritos e objetos pessoais de Tiradentes. Resumindo, a Inconfidência Mineira foi um movimento de separação e emancipação que ocorreu em Minas Gerais em 1789, durante o período colonial brasileiro. Esse movimento foi organizado por profissionais liberais, militares e membros da elite econômica e social da região. E o objetivo era liberar o Brasil do domínio português e implantar uma república. A Inconfidência Mineira foi reprimida pela coroa portuguesa. Seus membros foram exilados, presos, e o único que foi morto, condenado à morte, foi Tiradentes. Em 1942, durante o governo de Getúlio Vargas, os restos mortais dos Inconfidentes foram repatriados e encontram-se hoje no Museu da Inconfidência. É importante registrar aqui que relembrar a história nos ajuda a entender o presente e também a evitar que certos erros do passado retornem nos dias atuais. Então foi esse o tour pelo Museu da Inconfidência. Eu espero que vocês tenham gostado desse passeio aí e dessas informações que eu passei. E até o próximo vídeo, onde eu vou mostrar um pouquinho mais dessa viagem de Minas Gerais.